no reino de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 20. E nós vamos ler os primeiros 16 versículos, onde Jesus nos conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Então vamos ler os 16 primeiros versículos deste capítulo 20. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo ao meio-dia, e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais, contudo também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te. Pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tu inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, começaremos então por esta parábola, uma parábola muito conhecida e que nos ensina algumas coisas. No capítulo 20 do seu evangelho, como lemos, o evangelista Mateus registra a ocasião em que Jesus se valeu de mais uma história para estabelecer uma comparação com o reino dos céus. E desta vez, ele compara o reino dos céus a um proprietário de uma vinha que saiu no alvorecer do dia, ou seja, praticamente da madrugada para o início do dia, a fim de contratar trabalhadores que pudessem ajudá-lo na colheita de sua safra. E vale muito bem nós pontuarmos que, quando Jesus usa esta parábola como ilustração, ele o faz no intuito de ampliar o ensino que ele introduz no capítulo 19, versículo 30. E que ensino foi este? Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. A história que envolve aqui na parábola a colheita das uvas de uma determinada plantação era uma história muito bem conhecida pelas pessoas daquele tempo. Historiadores dizem que a colheita das uvas
geralmente acontecia ao final do mês de setembro. E quando as uvas, ao final de setembro, já estavam maduras, precisavam ser pronta e rapidamente colhidas, porque, do contrário, a estação das chuvas, que era a estação seguinte, poderia colocar toda aquela produção, aquela colheita a perder. Então, o trabalho de colher as uvas maduras ao final de setembro era, na verdade, um trabalho de corrida contra o tempo. E é por essa razão que os proprietários de vinhas, quando chegavam a ocasião da colheita, para não correrem o risco de perder a safra com o início da estação das chuvas, contratavam o máximo possível de trabalhadores. Porque o intuito era acelerar a colheita e não correr riscos desnecessários. O texto nos mostra que por volta das 9 horas da manhã, que foi o segundo momento do dia em que o proprietário procura trabalhadores, o primeiro deles, apenas a título de recapitulação, foi ao alvorecer, da madrugada para o início da manhã, o primeiro momento. O segundo se deu às 9 horas da manhã. O proprietário saiu novamente e encontrou, de acordo com o texto, na praça do mercado, ainda outros homens desocupados. E vale ponderar que desocupados aqui não nos deve levar à ideia de que tratava-se de homens preguiçosos, que não tinham o que fazer e que não queriam fazer nada. Eles estavam na praça esperando alguém que os contratasse. Não eram preguiçosos, só estavam sem trabalho. A praça da cidade, em aldeias judaicas, eu estou me referindo ao contexto das aldeias judaicas, era o lugar onde os homens sem trabalho se reuniam à espera de seus contratantes. Eles ficavam ali. Aquele era o lugar determinado para que os contratantes que precisassem de mão de obra ocasional pudessem encontrar. Não sei se os irmãos já perceberam, mas geralmente em entrada de cidades, você encontra placas dizendo chapas. Você já reparou na entrada de alguma cidade? Você vê uma placa escrita à mão, muitas das vezes, escrito chapas. Perto do Ceasa também você encontra muitas placas dizendo chapas. É claro que aquela placa não está dizendo que ali vende uma chapa de metal, uma chapa de PVC, uma chapa de madeira, ou qualquer que seja a chapa. São pontos onde determinados trabalhadores que trabalham com descarga se reúnem para, no caso de uma necessidade ocasional, os contratantes possam chamá-los para descarregar um caminhão, seja ele de que mercadoria for. Então era isso que acontecia. Eles não colocavam chapas na praça, mas eles ficavam posicionados na praça do mercado, porque mercado, os irmãos sabem que é um lugar de grande transição, de grande deslocamento de pessoas. Então, eles estavam no lugar onde seriam melhor encontrados, caso procurados pelos contratantes. O proprietário da vinha foi nesse lugar, na praça, onde os trabalhadores estavam reunidos à espera de um contratante. E, a propósito, tratava-se de trabalhadores carentes. Homens que não tinham, trazendo para a linguagem de hoje, carteira assinada. Homens que viviam no limiar da miséria. Homens que dependiam, sim, de serem contratados dia a dia para algum trabalho, para que dele pudessem extrair, pelo menos, o pão para aquele dia. E a necessidade daqueles homens era tão nítida que nós veremos daqui a pouco
que quando o dono da vinha volta às 5 horas da tarde, ele ainda encontra a gente esperando ser contratado. Porque eram pessoas que precisavam daquele dinheiro diário para sustentarem suas famílias. Então o proprietário se dirigiu ali às 9 horas, encontrou mais um grupo de homens, perguntou se eles não gostariam de trabalhar na sua vinha e a resposta deles foi positiva. Sim, nós queremos, estamos aqui esperando por isso. E eles foram com a promessa de que seriam justamente pagos. Temos o terceiro momento do dia em que o proprietário da vinha vai procurar trabalhadores, e esse terceiro momento foi ao meio-dia. Depois dele, um quarto momento, que foi o momento das 15 horas. Vejam como esse dono da vinha, ou proprietário da vinha, estava desesperado por mão de obra. É o quarto momento do dia em que ele se desloca até a cidade para achar alguém para trabalhar em sua propriedade. Então, ao meio-dia e às 15 horas, ele saiu novamente e procedeu, de acordo com o versículo 5, da mesma forma que havia procedido nas ocasiões anteriores. Agora, quando já eram 17 horas, o proprietário saiu uma quinta vez e, novamente, ele encontrou na praça, ou ali naquela localidade da cidade, homens ainda desocupados. E fez-lhes uma pergunta. Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles responderam com toda a sinceridade. É porque não houve quem nos contratasse. Nós não estávamos aqui ociosos, mas ansiosos por alguém que pudesse nos chamar para um determinado trabalho. Então, tendo percebido a disponibilidade deles, apesar de ser já 17 horas, e o horário de trabalho provavelmente encerraria às 18 horas, porque era a ocasião em que terminava-se o dia judeu para o início da noite. Apesar disso, tendo visto a disponibilidade dos homens, e talvez até por um ato de misericórdia a eles, o proprietário os convida a irem e se juntarem aos outros. É o que diz aqui a parábola, versículo 7. Porque não houve alguém que nos contratasse, foi a resposta. Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao final daquele dia de trabalho, quando nós seguimos aqui na leitura da parábola, nós vemos que Jesus chamou o seu administrador e deu a ele uma incumbência. E qual foi? A de reunir todos os trabalhadores contratados e repassar a eles o valor combinado pelo trabalho do dia. E é interessante que, estrategicamente, o dono ou o proprietário da vinha deu uma orientação ao administrador que foi: comece pelos últimos e deixe os primeiros para depois. E por que o administrador, ou melhor, o proprietário da vinha fez isso? Porque ele organizou a remuneração, a recompensa desta forma. Porque ele queria que os primeiros trabalhadores presenciassem a forma como os últimos seriam recompensados. Se os primeiros tivessem recebido o seu denário, sairiam imediatamente para voltarem para a cidade, para as suas casas, e quem sabe encontrar ainda um supermercado aberto e levar um arroz, um feijão, um mantimento, um alimento, uma padaria, levar um pão. Teriam saído rapidamente e não veriam que os últimos também receberam a mesma remuneração. Então, o proprietário organizou de forma que os primeiros trabalhadores presenciassem o pagamento dos últimos. Os trabalhadores das 17 horas, que provavelmente teriam trabalhado ali apenas 1 hora
na verdade, menos de 1 hora, porque existe o tempo de deslocamento do lugar onde foram abordados até a propriedade. Não sei se longe, se perto. Então, provavelmente, nem 60 minutos eles trabalharam, se o expediente encerrou às 18 horas. Mas eles receberam um denário. Percebam que com eles, Jesus não combina valor. Com os das últimas horas, ele não combina valor. Ele combina valor apenas com os das primeiras horas, ou da primeira hora. Vocês vão receber um denário. Denário era o pagamento por um dia de salário, de trabalho, de um trabalhador comum. Era um denário. Mas com os últimos ele não combina nada. E a alguns deles ele apenas disse que daria um valor justo. Os que foram contratados primeiro, depois de verem como os últimos foram recompensados ou pagos, deduziram: bem, se eles, tendo chegado por último, foram pagos com um denário, logo nós que chegamos primeiro seremos melhor recompensados. Não será apenas um denário. Ele combinou conosco um denário, mas não será um denário, porque isso não seria justo. Só que ao serem pagos, o texto diz que eles também receberam um denário. Foi a ocasião em que eles reclamaram de sua remuneração, ou da forma com que foram remunerados. Reclamaram com o proprietário da vinha: o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Eles estão dizendo o seguinte: olha, o Senhor está dando um denário para nós, como deu a eles, sendo que eles passaram muito menos tempo trabalhando, muito menos tempo debaixo do sol quente, da situação extrema em que nós trabalhamos hoje. Como é que o senhor paga um denário para todo mundo? E, em sua defesa, o que o proprietário da vinha respondeu, versículos 13 e 14. Amigo, não estou sendo injusto. Não é isso que está no texto? Não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu, ou seja, toma o teu denário. Porque foi isso que eu combinei com você. E vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Irmãos, o que o proprietário está dizendo era que era direito seu ser generoso da forma que ele quisesse. O dinheiro era dele e não dos trabalhadores. E se em sua organização ele decidiu dar o mesmo valor a quem chegou por último e a quem chegou primeiro, isso cabia apenas a ele. A verdade é que, mesmo pagando um denário ao último, ele não deixou de ser justo com os primeiros, porque ele cumpriu o que estava no contrato. Ele cumpriu o que estava no combinado. No fechamento da parábola, Jesus pondera que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, eu acredito que o grande ensino dessa parábola é que nem todos, isso é muito importante nós compreendermos, nem todos farão o mesmo trabalho, mas todos receberão a mesma recompensa. No reino de Deus, uns trabalharão mais, uns se esforçarão mais e por mais tempo. Uns começarão na juventude e irão até a velhice, a morte. Outros começarão da fase adulta para a fase idosa. Outros começarão na fase idosa no reino dos céus. Todos nós seremos recompensados da mesma forma, apesar de, ao longo da vida,
não fazermos o mesmo trabalho. Outra verdade que é importante nós compreendermos é que o nosso Deus, que é o Senhor do reino, é generoso. E Ele vai sim, mesmo que não queiramos, ou que alguns não queiram, recompensar de forma igualitária a todos os servos. Sejam eles os da primeira hora, sejam eles os da última hora. Porque a recompensa de Deus, do Senhor do reino, não virá pelo tempo de serviço. Não virá pelo tempo que nós estamos trabalhando. A recompensa do Senhor virá pela fidelidade com que nós executamos o nosso serviço, uma vez que aceitamos participar do projeto. Barclay, eu li uma frase dele que diz o seguinte: o importante do trabalho é o espírito com que é feito. Sendo igual a fidelidade dos primeiros trabalhadores e as dos últimos trabalhadores, é claro que ambos serão recompensados de forma igual. Os apóstolos e os judeus, de modo geral, tiveram um acesso privilegiado ao reino dos céus e à igreja. Privilegiado no sentido de que eles inauguraram esta entrada. Entraram primeiro no reino dos céus e na igreja. Mas ao longo do tempo, o que Jesus queria mostrar por meio da parábola é que outros seriam chamados para fazerem parte. E isso incluía os gentios. E os gentios somos nós. E ninguém, e agora talvez sendo mais específico ao público judeu, poderia lá, no tempo da recompensa, exigir da parte do Senhor uma recompensa especial, por causa de sua raça, por causa de sua ascendência. Jesus está deixando claro que o Senhor do reino recompensará de forma igual a todos, sejam judeus, sejam gentios, sejam apóstolos, sejam crentes, sejam quais forem os salvos, eles serão recompensados pelo Senhor da mesma forma, com a salvação eterna, com a bendita esperança de estar ao seu lado para todos sempre. Haverá uma recompensa igual, não importa em que momento do dia o trabalhador chegou. Não importa em que momento da sua vida ele passou a fazer parte do trabalho de Jesus Cristo. O que importa é saber que o Senhor ama a todos os trabalhadores da mesma forma. Ele ama igualmente todos os que aceitaram e aceitarem ainda participarem do projeto. Nós que estamos aqui nesta noite, já recebemos o nosso chamamento. E nós decidimos aderir ao projeto, e é por isso que nós estamos aqui. E é por essa razão que nós compomos a igreja. E é por essa razão que nós nos permitimos fluir nos dons que Deus nos deu para, por meio de nós, edificar o seu corpo. Agora, é fato que nem todos os que Deus quer chamar já estão aqui. Daqui até o final da nossa vida, se Jesus não voltar, outros serão agregados ao corpo de Jesus. Outros serão chamados para fazerem parte das fileiras daqueles que militam pelo reino dos céus, pelo reino de Deus. E quando chegar a ocasião em que Deus dará a justa recompensa pelo nosso trabalho, nós não poderemos exigir de Deus que Ele seja mais generoso para conosco, que já estamos aqui, do que para com aqueles que ainda virão tempos adiante. Porque o nosso Deus, em sua generosidade, vai remunerar a todos igualmente, sejam eles os que chegaram na primeira hora, sejam aqueles que chegarem na última hora. Os irmãos estão entendendo?
Nós devemos nos alegrar com o fato de que nenhum trabalho nosso dedicado ao Senhor ficará sem a justa recompensa. Deus poderia exigir que nós trabalhássemos para Ele sem nos prometer nenhuma recompensa. Mas nem Ele quer que seja dessa forma. Ele quer que todo o nosso trabalho, que durante todo o nosso trabalho nós tenhamos a consciência de que seremos devidamente recompensados pelo Senhor. Porque Deus não quer nada de graça. Deus não pede nada de graça. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus, quando exige de nós o trabalho, Ele não quer que nós simplesmente trabalhemos não pensando no futuro onde haverá uma recompensa. Ele quer que nós trabalhemos e que o fato de no futuro sermos recompensados nos inspire a trabalhar melhor agora. A gente não pode ser hipócrita em dizer, não, eu estou fazendo o trabalho para o Senhor, mas não estou pensando que haverá uma recompensa, não. Qual trabalhador trabalha não pensando que haverá uma recompensa? Seja sincero. Qual trabalhador que milita, que trabalha, dizendo, não, eu não estou nem pensando na recompensa. Você trabalha porque o fato de no futuro haver a esperança de uma recompensa te inspira a trabalhar hoje. Então devemos nos alegrar com o fato de que o Senhor que nos chamou, Ele nos dará uma justa recompensa. Ele não vai dar uma recompensa a quem, mas à altura do trabalho que nós aceitamos fazer. E para fechar essa parábola, nós precisamos ressaltar que ela cumpre pelo menos 2 objetivos muito claros. O primeiro deles é encorajar os que foram chamados mais tarde a se alegrarem com o fato de que Deus agirá generosamente com eles, mesmo tendo chegado depois. E segundo objetivo é advertir os que foram chamados primeiro a não se permitirem cair num lugar de orgulho, onde eles passarão a achar que são mais dignos do que os que chegaram depois. Irmãos, a propósito, muito cuidado com o orgulho espiritual. Não importa o que Deus venha nos confiar durante a nossa vida, que dom Ele venha nos dar, a forma como Ele venha nos usar no seu reino, nada disso deve encher o nosso coração de orgulho, porque o orgulho, quando ele nasce e cresce no coração do homem, ele determina a queda desse homem. Satanás se encheu de orgulho. Onde é que ele está hoje? Está no inferno. Ele se achou mais do que era. Ele achou que sua posição era a melhor e a maior de todos os anjos, e que ele poderia cogitar a hipótese de não só estabelecer o seu trono onde é o de Deus, mas acima do de Deus. Porque é isso que o orgulho faz com as pessoas. Faz elas acharem que são mais do que são, que podem mais do que podem, que merecem mais do que merecem. Devemos guardar o nosso coração do orgulho. E essa parábola nos adverte quanto a isso. Eu comecei o meu trabalho muito cedo, nasci num berço evangélico. Tive o privilégio que a maioria dos irmãos não tiveram. Me permitindo o Senhor, durante todos os dias da minha vida, me dedicarei a fazer o trabalho do Senhor. Mas jamais eu posso permitir que o meu tempo de serviço, meu tempo de casa, a forma como Deus vem me usando ao longo dos anos e considerando o que Ele me confiou até aqui, não posso permitir que nada disso envaideça o meu coração, achando que eu sou mais digno do que o outro, quando na verdade nós não somos mais dignos do que ninguém, porque méritos pessoais nós não temos. Tudo o que temos foi dado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os méritos são dele. Ele conquistou os méritos que hoje nos são atribuídos. Então, nada é por nós mesmos, ou vem de nós mesmos, ou nada deve fazer inchar o nosso coração.
quando o Senhor determinar a ocasião da recompensa, que possamos nos alegrar com a recompensa que recebermos. E, ao mesmo tempo, nos alegrarmos com a recompensa que Deus dará aos nossos demais irmãos. Exatamente. Todos foram alvos da mesma graça, da mesma generosidade. Os que foram chamados primeiro não teriam a oportunidade de trabalhar, talvez, se aquele homem, aquele dono da vinha, não os tivesse alcançado com uma oportunidade. Assim como os últimos da mesma forma. Então, todos foram alvos da mesma graça e da mesma generosidade. Então nós devemos tomar cuidado com o orgulho espiritual. Esse negócio de achar que Deus tem de fazer mais na sua vida porque você está há mais tempo. Sim? Exato. Exatamente. É natural do ser humano não aceitar uma recompensa igual quando se tem tempo de trabalho diferente. É natural do ser humano, sim ou não? Exatamente. Exatamente. A gente precisa entender que no reino de Deus a matemática é diferente, irmãos. No reino dos homens, no mundo natural, quem começou a trabalhar às 7 horas da manhã tem de receber mais do que quem chegou às 16 horas. Porque passou o dia trabalhando, o dia se empenhando, o dia se extenuando. Mas no reino de Deus a matemática é diferente. Muito cuidado para não trazer a perspectiva natural para a perspectiva espiritual. Não tentar equacionar no mundo espiritual, nas coisas de Deus, as coisas da forma que a gente equaciona no mundo natural. Isso dá uma conta de resultado errado. Pode falar, irmão. Não. Na verdade, quanto mais você está em posições de destaque, mais abaixo você está na escala de serviço. Ok? Então, a palavra ministros, por exemplo, é ao ministro. Mas na Bíblia, no grego, a palavra ministro é escravo. E era o escravo da qualidade daqueles escravos que remavam nos porões dos navios. Quer dizer, era gente que remava até morrer. Ministro é isso. Então, tem gente que acha que eu quero uma posição de destaque na igreja, porque eu serei, no reino dos céus eu estarei em melhor posição. Estará em melhor posição se você servir. Porque, do contrário, isso não vai nos colocar numa posição melhor. Daqui a pouco nós veremos o que é que nos coloca em lugar de proeminência no reino dos céus. Não é o título, não é o cargo, não é a posição dentro da organização administrativa. É maior no reino de Deus quem é mais escravo no mundo dos homens. Tá? Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Não visando essa questão de posição, de títulos. É essencial que seja desta forma. Exatamente. É por essa razão que eu estou dizendo, a gente não pode avaliar a realidade espiritual a partir de uma perspectiva
meramente natural, que a conta vai dar errado no final, o resultado vai sair errado. Pode falar, não. Fidelidade. É com que espírito você trabalha. Se é com espírito de fidelidade, não importa se nessa organização você é um pastor presidente ou se você é um membro cooperador. Se há fidelidade em você enquanto cooperador, meu irmão, pode ser que você seja muito mais honrado do que aquele pastor presidente que não está fazendo o seu trabalho com fidelidade. Pode ser não. De fato, você será mais recompensado. Ou melhor, será melhor reconhecido diante de Deus do que esse pastor que está lá, ocupando no mundo dos homens uma posição de destaque, mas que não está trabalhando com o espírito certo, com a motivação certa, com o coração certo. Vamos lá. Versículos 17 a 19. Jesus vai predizer a sua morte. Jesus estava, então, pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Do versículo 17 em diante, Jesus alertou os discípulos, como lemos no texto, sobre a aproximação do dia de sua morte. É interessante a gente perceber que essa foi a terceira vez que Jesus advertiu os discípulos sobre isso. A primeira vez está em Mateus capítulo 16, versículo 21. A segunda vez em Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23. Esta é, portanto, a terceira vez em que Jesus adverte os discípulos sobre a ocasião da sua morte. Enquanto subiam a Jerusalém, é interessante o que Marcos diz, lá no capítulo 10 do seu evangelho, versículo 32, ele diz que Jesus ia adiante dos discípulos. Talvez como quem pensando nas próximas situações ou nos próximos desdobramentos. Ele foi à frente dos discípulos, de acordo com a narrativa de Marcos, no capítulo 10, e só momentos depois é que ele se reaproximou dos discípulos, agora, para informá-los pela terceira vez sobre quais seriam as etapas do seu sofrimento e morte. Versículos 18 e 19, voltando para Mateus capítulo 20, Jesus diz que primeiro ele seria entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Versículos 18 e 19. Primeiro, seria entregue ao chefe dos sacerdotes e escribas. Segundo, ele seria condenado à morte. E terceiro, ele seria entregue aos gentios. Quando Jesus diz gentios, ele está se referindo aos romanos. Seria por eles zombado, torturado e morto, crucificado. Morto numa cruz. Jesus dá até o detalhe de como ele morreria. Seria por meio da crucificação. Apesar do destino de Jesus ser a morte, o que nós vemos nesse texto, ao final do versículo 19, é que ele deixou claro, com letras garrafais, que apesar de ter de morrer, o fato é que ao terceiro dia ele iria ressurgir. Ele iria ressuscitar. E me chama a atenção que Jesus, quando fala isso, ao final do versículo 19, ele não diz, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Mas ele diz que ao terceiro dia ele será ressuscitado. Isso porque nós temos em Atos dos Apóstolos a verdade de que Deus, o Pai, participou da ressurreição do seu Filho.
Atos 2, 24, olha só o que esse texto diz, falando sobre o Pai participando da ressurreição do Filho. Contudo, Deus o ressuscitou. Quem? Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Romanos capítulo 8, versículo 11, nós vemos que o Espírito Santo também participou da ressurreição do Filho. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Então, quando Jesus diz que o Filho seria ressuscitado, ele não está cometendo um erro. Pelo contrário, ele já está anunciando que o Pai e o Espírito participariam da sua ressurreição. Lucas capítulo 18, versículo 34, nós temos uma outra informação importante que o evangelista acrescenta. Ele diz que mesmo os discípulos tendo ouvido sobre aquela informação, onde Jesus detalhadamente falava sobre a ocasião da sua morte, eles nada entenderam. Quer dizer que não bastou Jesus ser claro, não bastou Jesus usar as melhores palavras e as palavras mais claras possíveis para falar sobre o seu momento de dor, sofrimento e morte. Eles não entenderam nada. E o texto diz por quê. Porque o entendimento deles estava encoberto. É interessante como Deus age, né? Apesar de toda a clareza da informação, havia um encobrimento no entendimento dos discípulos, de modo que eles não enxergaram, ou não entenderam, ou não perceberam, ou não apreenderam o que Jesus estava dizendo. Versículo 20 a 28. A mãe dos filhos de Zebedeu faz um pedido, no mínimo, ousado. Vamos ler. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Contestou-lhes Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Então Jesus lhes declarou, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Estes lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Então Jesus os chamou e explicou, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será o que deve ou o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Irmãos, eu estava pensando nesse texto, e eu pensei da seguinte maneira. O assunto era outro. Jesus estava abrindo o coração. Estava falando sobre os próximos desdobramentos. Olha, gente, nós vamos para Jerusalém, mas lá eu vou morrer, vou sofrer, vou ser condenado, ridicularizado, vou ser torturado, vou ser entregue nas mãos dos gentios, eu vou morrer, gente. Apesar de que ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mas eu vou morrer. E de repente essa mulher me aparece com um pedido desse.
Vocês conhecem pessoas inoportunas, né? Sabe gente que vai falar a coisa errada na pior hora possível? Meu Deus, essa mulher aqui. Ao invés de se condoer, né, pelo menos ela se colocar e os discípulos todos ao lado de Jesus, Senhor, mas que tragédia, hein? A gente entende, vai ser um momento muito difícil. E ficar ali, pelo menos em silêncio, ao lado de Jesus, já ajudaria. Mas não. Ela me abre a boca do nada e faz esse pedido a Jesus. O texto diz que ela era esposa de Zebedeu. O evangelista Marcos dá nome a essa mulher. Ao invés de chamá-la de esposa de Zebedeu, como fez Mateus, chama ela de Salomé. E João acrescenta que ela era Maria, irmã da mãe de Jesus. Então ela era o quê de Jesus? Tia. E ela fez um pedido surpreendente. Ordena que no teu reino estes meus 2 filhinhos queridos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. É só isso que ela queria? É só isso. É nepotismo, né? O governo de família. Os filhos dos quais ela estava falando eram Tiago e João. E talvez o pedido dela se inspirou naquilo que Jesus disse no capítulo 19, versículo 28, quando ele fala de 12 tronos destinados aos discípulos que julgariam as 12 tribos de Israel. Ela ficou com aquela palavra na cabeça. É como se nada do que Jesus dissesse depois fizesse sentido. Ela ficou com aquilo. Sabe quando a pessoa fica com uma informação na mente, não importa o que você falou depois, ela está pensando naquilo até agora? É o caso dessa mulher. O evangelista Marcos diz que, na verdade, o pedido não foi feito por ela, foi pelos filhos. Mas Mateus coloca que partiu ou que veio da mãe. Pode ser que a pergunta tenha se originado no coração dos filhos, mas por falta de coragem, pediram que a mãe fizesse. Ou o contrário. O fato é que a pergunta foi feita na pior hora possível. Tiago e João, primos de Jesus, Maria, a sua titia, irmã da sua mãe. Na cabeça de Maria, ou talvez na cabeça dos filhinhos, eles equacionaram o seguinte: nós somos da família do Senhor. Logo, a quem ele vai delegar posições de maior autoridade? Aos membros da sua família. Então já vamos encomendar essas posições de agora? Eles queriam um privilégio no reino de Jesus. Jesus respondeu ao pedido dizendo que eles não sabiam o que estavam pedindo. E a pergunta era: será que eles poderiam beber do mesmo cálice que Jesus estava prestes a beber e serem batizados no mesmo batismo que ele estaria sendo batizado? Eles responderam de modo pronto que sim. De modo pronto e inconsequente, que sim. Mas, novamente, eles revelaram não saber o que estavam dizendo. Ao mencionar o cálice e o batismo, Jesus estava falando do quê? Do seu sofrimento e da sua morte. Sobre beber o cálice do sofrimento, Jesus mostrou que eles beberiam. Mas quanto à questão do assentar-se, um à direita e um à esquerda, isso caberia ao Pai, que já tinha reservado os lugares e daria a quem estivessem reservados. E a história nos mostra que, de fato, por exemplo, Tiago foi o primeiro a beber dos sofrimentos de Jesus, que culminou em sua morte. Atos capítulo 12, versículo 2, na ocasião do tempo de Herodes, no tempo de Herodes, ele procurou alguns irmãos para maltratá-los, e no caso de Tiago, que era irmão de João, ele matou.
cortou o pescoço de Tiago, o degolou. Ele disse que estava pronto. Jesus disse que ele beberia então, e ele bebeu, e ocasionou a sua morte. João não passou pelo mesmo processo. Bebeu do cálice no sentido de que ele sofreu ao longo da sua vida pela causa de Cristo, mas ao final não foi martirizado. Morreu de morte natural. A história diz que João, ele foi colocado, dentre outras situações de tortura e de sofrimento, dentro de um caldeirão de azeite fervendo. É como se você julgasse a pessoa dentro de um caldeirão de óleo quente. Era para ele ter sido fritado naquele caldeirão. Mas ele saiu ileso. Tão bem como quando entrou. E aí decidiram, nós temos que fazer alguma coisa com esse homem. Mandaram ele para a ilha de Patmos. Um lugar cheio de bichos peçonhentos, escorpiões, cobras venenosas. Um lugar onde não havia ninguém, não tinha vida, só tinha rochas, penhascos, solidão. E foi lá que ele recebeu a grande revelação do Apocalipse. Não morreu também. Retornou para sua pátria e morreu de velhice. Mas bebeu do cálice, só que de forma diferente. O que aconteceu? Os pedidos de Maria e dos filhos, ou dos filhos de Maria, repercutiu entre os discípulos, entre os outros 10. Versículo 24. Como eles se sentiram? Injuriados. Que absurdo! Que pedido é esse? Que falta de respeito! E Jesus, para acalmar os ânimos, ele intervém para colocar a verdade no seu devido lugar. E Jesus disse que no reino dos homens, os que têm cargos de proeminência são os que dominam, são os que lideram, são os que determinam o que deve ser feito, e as pessoas simplesmente obedecem, fazem. No entanto, no reino de Jesus, os maiores não são os que ocupam, humanamente falando, cargos de proeminência. No reino de Jesus, os maiores são os que servem. E os primeiros e mais proeminentes são aqueles que se tornam escravos dos outros. A grandeza do servo de Jesus, ela consiste exatamente nisso, na disposição de servir as pessoas. Irmãos, nós precisamos entender que todos aqueles que compõem o reino de Deus devem desenvolver uma mentalidade voltada para o serviço. Até hoje tem gente querendo disputar lugares de maior proeminência dentro da organização administrativa. É gente querendo ser líder disso, líder daquilo, supervisor disso, supervisor daquilo, diretor disso, diretor daquilo, presidente desse ministério, presidente do outro ministério. Gente querendo ser pastor, bispo, apóstolo, semideus. As pessoas estão numa busca desenfreada por cargos e posições para que de lá eles mandem e as pessoas obedeçam. Mas no reino dos céus, o lugar que todos nós deveríamos procurar, com unhas e dentes, é o lugar do serviço. Porque todos nós fomos alocados no corpo de Cristo para, na condição de membros, servirmos uns aos outros. E na perspectiva de Deus, grande é quem serve. Então fica o conselho da palavra a todos nós que estamos aqui nesta noite. Quer ser grande aos olhos de Deus, sirva bem as pessoas. Se você foi chamado para o ministério da palavra, sirva as pessoas com o melhor deste ministério que Deus te deu. Se Deus te chamou para o ministério do aconselhamento, sirva aconselhando.
Se Deus te chamou para o ministério do louvor, da música, sirva louvando, tocando, mas fazendo o seu melhor no serviço às pessoas, porque assim você será grande. Porque no reino de Deus, os considerados, os melhor considerados, são os que melhor servem. O que Deus nos deu para servir as pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda, com o que Deus nos deu, como estamos servindo? Eu sei que é natural que, às vezes, a gente esfrie no serviço por causa das pessoas. É natural. Fases da nossa vida acontecem essas coisas. De você esmorecer, desanimar, dar uma decaída, abaixar o semblante, por causa das pessoas. Quando você as serve e não tem uma contrapartida. Mas, na verdade, não deve haver uma contrapartida, ou não deve haver uma espera de contrapartida. Porque o nosso serviço é dedicado às pessoas, mas é visto por Deus. E será reconhecido por Ele. Quem vai dar a recompensa não são os homens, é o nosso Deus que está de olho no nosso trabalho, que está de olho no nosso serviço. Então, se a gente vai fazer qualquer coisa na casa de Deus para as pessoas, vamos fazer o melhor possível, porque é para isso que nós fomos chamados, para um serviço de qualidade ao outro. É assim que Deus nos olha como grandes, quando nós estamos oferecendo um serviço de qualidade às pessoas. Eu conheci, apenas para citar um exemplo muito simples, pessoas que limpavam a igreja, que eram zeladores, zeladoras, irmãos, eles faziam aquilo com tanto carinho. Eles passavam a vassoura no chão, o pano, louvando ao Senhor, dando glória a Deus, e ainda falando, Senhor, hoje à noite vai ter um irmão assentado nessa cadeira. Abençoa ele. Vai ter um grupo de irmãos e irmãs assentados nesse banco. Venha enchê-los com teu Espírito Santo. Eles vão sentar aqui com necessidades diferentes. Venha atendê-los individualmente, Senhor, porque tu sabes o que eles precisam. E tirava teia de aranha do teto com alegria. Fazia tudo com alegria. O melhor do seu serviço. Porque eles entendiam que aquele era o chamado deles e era a forma como eles podiam servir a igreja, deixando um local limpo para que os irmãos congregassem e louvassem ao Senhor. Irmãos, falta isso muitas das vezes no nosso trabalho. Falta esse nível de pensamento. Eu estou fazendo isso para o Senhor acima de tudo, apesar de estar servindo a igreja. É para o Senhor acima de tudo, mas é pensando em servir melhor a igreja. Não importa o que a gente vai fazer na casa de Deus. Se isso vai reverberar num serviço aos outros, então que a gente faça isso da melhor maneira possível, com o melhor de nós, com a nossa melhor capacidade, com a nossa maior dedicação, porque não tem coisa pior do que gente que trabalha com mãos frouxas, sem empenho, sem dedicação, sem fazer caso. Irmãos, trabalhar na casa de Deus é privilégio nosso, não é de Deus. Vocês estão me entendendo? Não é Deus que está sendo privilegiado. Sou eu o privilegiado de ter sido chamado para colaborar de alguma maneira na casa de Deus. Agora as pessoas fazem as coisas como se elas estivessem prestando um favor ao Senhor, ou ao líder da igreja, ou a quem quer que seja. Não, meu irmão, é privilégio. Limpar uma igreja é um privilégio. Já limpei muita igreja. Inclusive essa daqui várias vezes. E continuo limpando sempre que for necessário. É um privilégio pregar a palavra de Deus. É um privilégio ensinar a palavra de Deus. É um privilégio tocar um instrumento. É um privilégio estar na recepção da igreja. É um privilégio. Tudo que nós fazemos aos outros e a Deus é um privilégio. Então, enxerguemos nessa perspectiva. É um privilégio. Não é um favor. É um privilégio.
Faça o melhor que você puder. É um privilégio. Porque assim você será grande. Porque as pessoas podem não ver o nível da sua dedicação, mas Deus está vendo e Ele vai recompensá-lo à altura do seu serviço, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu empenho. Deus não está deixando passar nada. Nada. Aqui vai passar batido mesmo, irmãos. Vai passar batido. Mas lá na caderneta do Senhor, usando um termo bem antigo, está tudo sendo registrado, está tudo sendo anotado no livro. Faça o melhor. Hoje o que você mais encontra é a dificuldade de achar mão de obra no reino de Deus, porque ninguém quer trabalhar, porque as pessoas não querem o serviço, porque elas não entendem a grandeza que há em servir. Aí você tem dificuldade de achar pessoas. Em muitas igrejas por aí você tem dificuldade de achar pessoas. Fazem corpo mole. Não estão prontas, não estão dispostas. Antigamente, eu preciso de alguém aqui, aprecia 50 pessoas. Tinha que fazer um processo seletivo. Hoje você abre vaga para alguma coisa, as pessoas ficam protelando, se não, rejeitando. Não é um favor que se faz para Deus. Repito, é um privilégio poder fazer. Para Deus e para a sua igreja. Tudo o que vier à sua mão, meu irmão, seja nesse tempo, seja no próximo, seja em que ocasião da sua vida for, procure fazer da melhor maneira que você puder, visando o melhor serviço para o irmão que está ao seu lado, ou à sua volta, ou no seu entorno, visando oferecer à igreja o melhor serviço que você puder por meio do seu dom, por meio da sua atividade, por meio da sua tarefa, por meio do seu dever, por meio daquilo que você está fazendo. Ofereça o melhor. Faça direito. Faça bem feito. Porque quando há excelência no serviço, haverá excelência no reconhecimento, haverá excelência na recompensa. Então nós devemos desenvolver uma mentalidade voltada para o serviço. Servir sem esperar ser servido. É o que Jesus fez. Veio ao mundo, serviu os homens com a sua vida e em seu resgate, mas não o fez esperando algo. Simplesmente o fez. Jesus foi excelente no serviço porque deu o melhor que podia ser dado. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Vou ter de parar por aqui por causa do horário. Mas vamos fazer o nosso melhor ao Senhor. A gente não tem de ficar se degladiando, tentando cargo, posição, nome, medalha. O que nós temos de nos preocupar em fazer é buscar junto a Deus uma capacitação para um melhor serviço. A partir de hoje, que a nossa oração seja: Senhor, como é que eu posso servir melhor a tua igreja? Como? Onde é que o meu serviço está falhando? Porque eu quero melhorar para servir melhor. Existe algo que o Senhor confiou a mim e que não está a serviço dos demais irmãos e que eu não tenha percebido isso? Existe algo que o Senhor me deu, mas que eu não estou usando em benefício dos outros? Se existe, me mostra. Me diga o quê? Porque eu quero melhorar isso. Essa é a oração daquele que quer servir com excelência. Peça ao Senhor para te mostrar como você pode servir melhor a igreja de Jesus Cristo. Deus já te deu dons, talentos, habilidades para o serviço. Agora, cabe a cada um de nós aplicarmos tudo isso da melhor maneira possível. É só assim que o Senhor pode ser glorificado. Que a gente não caia no erro dos filhos de Zebedeu em tentar pensar no reino dos céus qual será a nossa posição. Que possamos nos aplicar em entender que aqui nós precisamos servir cada vez melhor. É só isso que nós devemos pensar e com o que devemos nos preocupar. Amém, meus irmãos? Amém.
Semana que vem nós vamos terminar o capítulo 21, capítulo 20 e começar o capítulo 21, tá? A última narrativa do capítulo 20 é a história envolvendo os 2 cegos da cidade de Jericó. Os outros evangelistas dizem que foi só um. Mateus está dizendo que foi 2. Como é que resolve isso? Vem na quarta que vem, que você vai descobrir, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido, sexta-feira,